Olá, eu sou Juliana Zanini, sou alquimista, terapeuta, sommelier de chás, fundadora da Infusiva e a minha missão é ajudar, apoiar mulheres nesse processo da cura da ansiedade através do chá e das infusões. Hoje eu tô aqui para mais uma aula. Estou aqui com a minha parceira, a ráfia, que é uma planta maravilhosa, uma planta que nos traz, né, que traz para o ambiente muita força, muita proteção. E com um gerânio novo que eu ganhei, gerânio que é essa flor maravilhosa que tem aí essa inteligência, né, que traz essa inteligência da energia do mundo feminino, essa energia feminina como sabedoria pra gente. Mais pra frente a gente vai falar sobre ela e sobre várias outras, mas hoje eu tô aqui principalmente para tratar sobre um assunto que eu venho sempre falando, né, nesse processo da importância do autoconhecimento, que é esse mergulho interno. Então, para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, para você que ainda não conhece esse trabalho, assistam às aulas, se inscrevam aqui no canal, percebam o quanto em cada aula eu vou trazendo mais conceitos, mais processos que num todo fazem um sentido, que é a gente ter a consciência de que existem passos muito importantes que a gente precisa dar em busca desse autoconhecimento, em busca dessas habilidades que fazem com que a gente perceba as coisas que não vão muito bem conosco. Se inscreva no canal, tem um link, né, na descrição do vídeo para você se inscrever também no site e poder receber os nossos materiais. Não fiquem de fora. Compartilhem o vídeo com pessoas que vocês acham que podem ajudar com essas palavras, com esses conceitos, com essas ideias. É sempre muito bom compartilhar, principalmente com aquelas pessoas que a gente acha que de fato estão precisando ouvir isso ou que será num belo momento receber essas palavras como um presente. Legal? Vamos ao mergulho. Mergulho interno. Qual é a relevância, a importância disso, né? Quando a gente fala em mergulhar internamente na gente, olhar para o nosso interior, para a nossa essência, muitas vezes, e a gente falou isso na aula, né, na segunda aula que eu dei aqui, a gente falou muito sobre esse medo de revelar determinadas coisas que estão escondidas lá, né, no escurinho dentro de você. Então, quando a gente fala em mergulho, a gente está falando também em mergulhar nessa escuridão, digamos assim. Escuridão porque está ali dentro, quietinha, fechadinha, né? Longe da incidência dessa luz externa. Então, a gente está falando também das sombras, né? A gente está falando daquilo que mora dentro da gente sem que muitas vezes a gente reconheça que está ali, né? Muitas vezes a gente se vê na vida tomando determinadas atitudes ou tendo determinadas emoções e sentindo coisas que quando a gente para um pouco para pensar, a gente fala, nossa, eu não imaginava que eu fosse capaz de sentir isso, ou eu não quero mais me sentir assim, ou eu quero melhorar esse jeito que eu me sinto quando determinada coisa acontece, quando alguma pessoa me diz tal coisa, ou quando eu vejo o êxito de alguém e de repente isso me incomoda. Essas sombras que vivem, que são naturais, são partes, né, presentes e relevantes nossas. Mergulhar significa, sim, encontrá-las. E aí eu queria falar sobre para falar de sombra, para falar de escuridão, não existe outra maneira melhor do que falar sobre luz, sobre claridade, né? Por quê? Porque essas duas coisas, elas são complementares, simplesmente porque uma existe porque a outra existe. Quando a gente fala sobre o crescimento de um bebê dentro da barriga de uma mãe, né, dentro do útero da mãe, a gente costuma muito entender, né, e processar, né, entender esse processo como um bebê que está se desenvolvendo, né, um ser vivo, um ser humano que está se desenvolvendo ali na escuridão do útero da mãe, protegido dessa luz, da incidência das experiências do exterior, protegido
por aquele outro ser que está gerando ele ali dentro. É um escurinho, né? É um escuro protetor. Quando essa criança vem ao mundo, por isso a gente diz dar à luz a uma criança. Porque a gente está trazendo ela para a luz, a gente está trazendo ela para o mundo exterior, onde a incidência da luz vai incidir nela e vai revelar para essa criança, para esse ser que está nascendo, que a luz existe. E isso é tão maravilhoso, gente, que essa experiência, eu saio do escuro, do útero da minha mãe, e eu percebo, tenho a minha primeira experiência com a luz, esse movimento e essa percepção, essa dualidade, essa polaridade, ela sempre, desde esse momento, ela sempre vai existir na sua vida. Ela vai existir para sempre na vida da gente. Então não tem o que temer. Nós não devemos, não podemos, não precisamos temer as nossas sombras, esse mundo escuro dentro da gente, né? Que a gente não olha com a incidência direta de luz o tempo todo, mas que a gente sente o tempo inteiro, porque ele existe, ele está ali. A gente não precisa temer ele faz parte da gente, assim como os processos em que a gente, com a ajuda da luz e iluminados, a gente consegue experienciar e ter clareza. Ambos convivem e fazem parte de um processo que se traduz na nossa própria vida, naquilo que a gente é, como ser humano. Então, o primeiro ponto é esse. Todos temos sombras, todos temos esse lugar mais escuro, mais escondido, mais difícil de ser revelado, que precisa de um tempo maior para que você mergulhe e você perceba. Todos nós temos isso. E todos nós podemos e devemos reconhecê-lo e conhecer sobre ele cada vez mais, se quisermos, sim, caminhar para essa evolução que faz você entrar no ciclo da regeneração, no ciclo de quem sempre se melhora a sua saúde, melhora a sua percepção, de forma natural. Relação luz e sombra, vamos falar bastante sobre isso, são polaridades, né? Luz e sombra. Se a gente disser, por exemplo, para um pintor, vamos falar de um artista plástico, um pintor, qual é a importância dessa relação de luz e sombra para ele, para o trabalho dele? Tanto o trabalho técnico como o trabalho intuitivo, perceptível, né? De percepção, que se traduz em arte, em obra de arte. O que será que ele vai dizer para a gente? Com certeza, essa pessoa que trabalha diretamente com a arte, com a percepção do mundo e traduz isso de forma artística, seja um pintor, como eu falei, seja um fotógrafo, seja qualquer artista, um músico, né? Quantas vezes você já ouviu falar de uma composição, um músico falar sobre uma composição que nasceu de um sentimento que ele não tinha muito claro qual era, mas existia dentro dele, era uma percepção sobre algo que ele tinha dentro dele, que brotou uma canção. Percebem que a relação entre luz e sombra, ela permite, é ela que cria o espaço do aprendizado e da realidade que você vai construir. É ela que cria a possibilidade das coisas estarem em movimento. Tudo aquilo que tem movimento, necessariamente está sendo acionado, o movimento ele é acionado a partir de uma relação entre duas coisas, duas polaridades. Algo que é estático, concentrado num determinado lugar, não pode provocar um movimento necessariamente. Você precisa da relação, você precisa de coisas polares, né, do yin e yang, você precisa do dentro e do fora, você precisa do positivo e do negativo, você precisa das relações, da dualidade, você precisa das polaridades para que exista movimento, para que exista vida. Perfeito? Então, sombra é muito importante, assim como luz. Quando a gente diz, vamos iluminar a questão, vamos colocar luz numa questão,
Nós estamos falando que a gente quer iluminar um pouco mais uma questão que tem alguns pontos que não estão claros. Agora, vamos imaginar, ainda nesse entendimento do que a gente está chamando aí de escuridão, de sombra, vamos imaginar o seguinte: se a gente colocar só luz, a gente enxerga alguma coisa? Se eu tiver luz demais, eu ofusco as coisas. Quando a gente olha para o céu à noite e vê a lua lá, linda, maravilhosa, por que a gente está vendo a lua? Como que é essa relação que faz com que a gente veja a lua? Existe uma relação ali, que faz com que, né, e que inclusive essa relação tem a ver com a sua própria retina, com seus olhos. Você faz parte dessa relação, você está atuante, você faz parte desse movimento. Quando eu olho para o céu, eu vejo a lua graças ao quê? A iluminação do sol, porque o sol ilumina a lua. Mas principalmente, né, e também por conta da escuridão do universo. É exatamente a incidência do sol e o contorno que a escuridão do universo permite dar à lua que faz com que da Terra eu veja a lua. Olha que coisa maravilhosa! Nós estamos falando de uma relação, nós estamos falando de um processo em que olhar para as suas sombras, iluminar, novamente as suas certezas, depois de mergulhar nas suas sombras, pode expandir a sua visão sobre você mesmo, pode extrapolar a visão que você tem sobre si. Claro, lembrando que a gente tem sempre que fazer isso com muita generosidade, fazer isso com muita compaixão por nós mesmos, de forma sincera, mas amorosa. A gente não deve fazer esse movimento para se autopunir, né? A gente não precisa se punir e nem punir ninguém, a gente precisa entender. O caminho da percepção e do entendimento é o caminho evolutivo da espécie humana. É para isso que a gente está aqui. A importância do mergulho nas sombras. Uau! Eu acho isso maravilhoso. E acho que quando a gente consegue fazer isso com muita naturalidade, do ponto de vista da certeza de que esse movimento é necessário, fica mais fluido. Ah, Juliana, é muito dolorido perceber essas coisas. É muito dolorido. Latejante, não é fácil. Mas é um caminho natural e um caminho único em direção ao teu processo de evolução. Não existe a possibilidade de você não perceber algo que existe efetivamente dentro de você. Então é nesse movimento e nesse processo que eu quero chamar a sua atenção. Por que eu tô falando tudo isso com relação a... Na aula passada a gente falou sobre os nossos pontos por onde a nossa energia flui, a gente falou de chakras, a gente falou sobre a necessidade da autoterapia, de você se conhecer. Os chakras são conceitos que podem ajudar muito, né, nessa autoterapia, nessa autopercepção do que vai mal em você. Mas por que a gente está falando sobre luz, sombra e essa camada além, né? Que é esse mergulho além que eu tenho que dar para dentro de mim mesma e perceber coisas que não são tão legais, que eu não admiro tanto em mim. Porque muitas vezes eu percebo, e eu como terapeuta, gente, eu percebo muito isso. Eu acho que a gente precisa, sim, dos processos terapêuticos com profissionais. Eu realmente acredito nisso e acho que isso é potente dentro do seu processo evolutivo, do seu processo de superação de diversas questões. Mas o que eu percebo que é muito importante e é algo que eu costumo trabalhar muito com as pessoas que eu atendo, é que a gente precisa aprender esse processo de autoterapia também para que a gente traga novas questões aos terapeutas, para que a gente consiga avançar, abrir mais a consciência, trabalhar outras camadas e questões e não ficar muitas vezes durante anos a fio trabalhando em cima de um mesmo temperamento, de uma mesma questão, de uma mesma dificuldade. Por isso que eu acredito na autoterapia, eu acredito que você aprendendo também a identificar
a como harmonizar essas questões e equilibrar-se, como isso é potente no seu processo quando você volta numa terapia com um profissional e você traz um monte de percepções novas a respeito de si mesmo. Você coloca o teu terapeuta num novo desafio, num desafio de abrir ainda mais, de revelar ainda mais uma camada. E isso é maravilhoso. Ampliar a consciência sobre si mesmo. Todos nós podemos e devemos fazer isso. Porque se nós somos co-criadores com o universo, co-criadores da realidade, né? Eu tive um grande mestre também na minha vida, que foi o Alan Kaplan, que dizia uma coisa incrível, que numa das aulas dele eu aprendi, que foi essa coisa do conceito da cocriação. E eu me lembro bem dele falando uma coisa linda que ele dizia, nem é cocriação, porque quando a gente fala criação, a gente está falando de um processo que já é interdependente de dois seres ou mais seres. É interconectado. A gente não cria nenhuma realidade sozinho. Tudo que é criado é coletivo, é coexistente. E isso é muito maravilhoso. Isso quer dizer que cuidando da gente mesmo, a gente está cuidando de muita coisa. A gente está cuidando do nosso entorno, da energia das pessoas que estão interagindo com a gente, desse espectro mais universal do que é existir e criar realidades interessantes, bonitas, relevantes, com um pensamento solidário, pensando no bem comum. Quer dizer, cuidar da gente também é fazer um bem danado para o planeta. Isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que a gente precisa ganhar consciência cada vez mais, principalmente nesse momento em que o convite é que a gente fique sozinho, fique mais entre a gente, fique mais entre você e os seus familiares mais próximos, são as pessoas que vivem na mesma casa. Então, se esse é o convite desse momento, mais ainda, porque agora mais ainda é o momento da gente entender que cuidar da gente é cuidar do planeta, é cuidar de tudo. Precisamos fazer isso. Mergulho, harmonização, equilíbrio, tudo muito bonito, tudo muito interessante de ir aprendendo e colocando em prática dentro desse movimento da autoterapia. E eu queria chamar atenção para mais uma questão. Também é verdade que nessa trilha como terapeuta e fazendo os atendimentos, eu tenho também percebido que existem muitas pessoas que estão conectadas com essa ideia. Existem muitas pessoas que estão em busca desse processo de cura, desse processo de se emancipar mesmo, para poder entender o que se passa com elas mesmas. Mas eu queria chamar a atenção porque muitas vezes a gente acha que quando a gente identifica um sintoma na gente, a gente já está no caminho para descobrir qual é a cura. E o sintoma, gente, é só o começo. Ele é só o começo do caminho. Se eu sinto dor de cabeça há mais de 10 anos, isso é um sintoma que está há mais de 10 anos convivendo dentro do meu corpo. Isso é uma informação. Mas não é revelando para mim, para um terapeuta, para um profissional da saúde, para alguém que eu tenho dor de cabeça há mais de 10 anos, que eu estou revelando necessariamente a causa da minha dor de cabeça. Quando eu digo isso e eu quero alguma coisa que cure a minha dor de cabeça, que faça passar a minha dor de cabeça, claro, eu entendo que viver com um sintoma de incômodo há muito tempo, durante muito tempo, é péssimo, machuca. E eu entendo sim a pressa que as pessoas têm em resolver determinadas questões, principalmente dor. Eu tô sendo bem solidária, não é que eu não acho que as pessoas, ninguém merece passar dor, não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que quanto antes você conseguir entender que a dor de cabeça é só o sintoma, que a dor de estômago é só o sintoma e que você precisa fazer um mergulho profundo para encontrar a causa dela,
E olha, gente, quando eu falo mergulho profundo, eu não tô falando de anos a fio tentando descobrir alguma coisa, tentando investigar e diagnosticar alguma coisa. Às vezes, com práticas muito simples, de reflexão, de meditação guiada, de rituais que tragam a natureza para dentro de você, que é a proposta que eu tenho, é a proposta das infusões, que você consiga preparar uma infusão com consciência do que você está colocando ali e trazer essa inteligência para dentro de você, às vezes muito rápido, de uma forma muito rápida, você tem um insight e você começa a entender onde é que está a causa desse sintoma. E entender isso é fundamental, porque aí você consegue, com todo o conhecimento que você vai adquirindo, você consegue partir para a harmonização disso, para o equilíbrio disso. Se você faz algum tipo de terapia com algum profissional, você vai conseguir esclarecer melhor isso para ele, para ela. Essa pessoa que trabalha com uma terapia, ela vai conseguir agir de forma muitas vezes pontual, interagindo com essa história, né, que é a causa que se revelou através desse sintoma, que é o começo, que é só a ponta do iceberg, não é isso? Só o comecinho do caminho. Então, fiquem ligadas nisso. O sintoma é só o começo. Eu não preciso de uma infusão, de um chá, de um remédio para curar um sintoma. A alopatia, muitas vezes necessária, ela tira, né? Muitas vezes o sintoma. O remédio, ele tira o sintoma. E às vezes isso é necessário, porque às vezes é demais, né? Imagina, existem doenças que a dor é muito, muito profunda. Então é um conforto. Mas ter o entendimento de que você vai utilizar essa substância para aliviar o sintoma e não para te curar é importantíssimo. Então faça algo que vá na causa também, que construa esse itinerário da sua cura. E isso tem a ver diretamente com aquilo que eu estou trazendo como proposta. Não é aquela fórmula mágica, mas é o teu processo de entendimento de quais são as plantas que mais ajudam, quais são as plantas que vibram na frequência daquele ponto de energia seu que está desequilibrado. Percebe que não é tão difícil assim você perceber, é só você acreditar, porque isso é uma questão também muito importante. Crer que você pode se curar é o primeiro passo. E crer que você se cura, porque existe sim uma relação, uma correspondência entre você e a natureza, que vocês coexistem e que essa relação pode revelar o caminho e o processo de cura é fundamental. Precisa acreditar e começar a trilhar esse passo. O mergulho, eu gosto muito de falar do mergulho, já falei aqui, né, na metáfora até do nadador, para falar um pouco sobre essa história, porque eu gosto muito de trazer para esses polos bem distantes, assim, entender que as polaridades são para ficar claro mesmo, para trazer com maior clareza. Então, eu gosto muito de falar uma coisa que é, quando a gente fala em ápice na vida da gente, né? Então, assim, a pessoa que escala a montanha, ela escala para chegar no ápice. Ela escala para viver um processo que leve ela a essa emoção, esse sentimento de ter vencido, ter chegado, ter superado esse processo e conseguir respirar lá nesse ápice. E aí eu queria trazer essa imagem porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que quanto mais profundamente for o seu mergulho interno, maior vai ser o seu ápice quando você vier para a vida, quando você sair para fora. E às vezes a gente faz isso várias vezes ao dia. O ato de você respirar fundo e acessar o que tem de mais essencial dentro de você antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa para alguém, de você acessar esse lugar das sombras e entender qual é o padrão que normalmente rege você e
que se traduz em palavras e dominar isso de uma forma que você entregue mais amor para aquela pessoa, quanto mais você fizer isso, maior vai ser e melhor vai ser a experiência desse seu ápice próximo na sua vida. Isso é uma experiência maravilhosa e a gente precisa do recolhimento para expandir. São os movimentos naturais. O que é a poda de uma planta? O que é? Por que a gente poda uma planta? Quando a gente cuida do nosso jardim e a gente ouve falar, poda a planta, tem que podar aqui, aqui, aqui. Poxa, parece muito dolorido ter que podar uma planta. Ter que ir lá e cortar. Né? Tem um brotinho ali, eu vou lá e... Não é? Parece muito dolorido, mas sabe que tem uma mensagem muito linda aí, que é a poda que faz com que ela mergulhe novamente, que ela concentre a energia dela novamente lá embaixo, né, nos primeiros, na raiz e nos primeiros caules, para que ela leve mais minerais ainda ali, concentre mais vitamina, para que ela volte ainda mais forte, para que ela volte mais vital, assim, com mais energia, mais bonita, para que ela de fato atinja o seu outro ápice, com essa explosão, um ápice de beleza e de realização na natureza. Então é isso, o movimento de contração e de expansão é uma dança. É uma dança, assim como uma bailarina representa nos palcos. E é assim que eu queria terminar a aula de hoje. Eu queria trazer essa mensagem para vocês, dizer que tem sido uma experiência incrível poder compartilhar com vocês tantos conhecimentos, tanta coisa que eu fui acumulando mesmo como experiência, como estudo ao longo de uma vida, ao longo de processos que ora foram profissionais, ora foram mais pessoais, processos de profundas dores, de superação, de ter que encarar muitas vezes essas sombras para poder perceber aquilo que de fato eu não gostava em mim, que eu queria mudar e que eu poderia fazer isso aos poucos, quanto mais eu tivesse coragem de interagir de uma forma diferente daquela que, de uma forma padronizada, eu vinha fazendo em vários contextos, várias experiências da minha vida. Com essa mensagem e com a mensagem de um grande filósofo que eu gosto muito de falar e de citar quando eu falo desse mergulho, quando eu falo de luz e sombra, quando eu falo sobre essa relação, né, que ela é tão perceptível e talvez mais simples de ser entendida e agarrada pelo mundo, pelo meio artístico, pelos artistas que precisam mesmo, né, dela, que precisam dessa relação para criar os seus desenhos, né, as suas músicas, as suas obras tão maravilhosas. Eu entendo que para quem não tem esse veio tão forte com a arte, isso seja talvez um pouco mais complexo, né, de trazer para perto da sua realidade, do seu entendimento, né, para a sua parte da consciência. Mas eu acredito que todos nós, de alguma forma, experienciamos isso na vida, né? A luz e a sombra, ela está presente em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Quem nunca brincou de tirar foto da própria sombra, né? E de perceber o quanto ela é algo que é estranho muitas vezes a nós, mas que é real, que faz parte da gente, que está dentro da gente, que se constitui como parte não menos importante. Essa é a mensagem dentro da gente. Então, para finalizar, para trazer para vocês uma mensagem que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver com a aula de hoje, é uma frase que eu gosto muito do Nietzsche e que eu acho que em uma frase talvez ele traga muito do que eu falei hoje nessa aula e faça vocês refletirem, conviverem aí o restinho da semana com ela. E é um convite mesmo que eu faço. Antes de citá-la, queria convidar mais uma vez para que vocês se inscrevam, para que vocês acompanhem. As próximas aulas a gente vai abordar assuntos
cada vez mais relevantes, cada vez trazendo uma camada além para vocês dentro desse processo de entendimento do que é a autocura, do que é o autoconhecimento. Então, para finalizar com o Nietzsche diz que é preciso ter um caos dentro de si para gerar uma estrela bailarina. E é isso. Com essa mensagem maravilhosa, eu me despeço de vocês hoje. Voltem aqui, vamos juntas, vamos em frente no caminho da cura, no caminho do autoconhecimento, promovendo esse ciclo de regeneração. Gratidão!